Então hoje vamos falar sobre doenças autoimunes, sobre a abordagem da medicina integrativa, e para isso hoje eu convidei uma pessoa muito especial que é o Dr. Wagner Vieira. Ele é médico endocrinologista pela medicina integrativa. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre os tratamentos que ele realiza, com a forma de abordagem que a medicina integrativa tem quanto às doenças autoimunes. Muito do que eu falo aqui, né, para não dizer a base do que eu falo aqui, tem tudo a ver com a medicina integrativa. Então nós partilhamos de vivências e pontos de vista muito próximos, tá? Olá, gente. Aê. E aí, tudo bem? Tudo bem? Prazer em revê-la, tá? Obrigado pelo convite aí, Primeiro, falar sobre doenças autoimunes. Acho que é um tema extremamente importante, muito comum na prática clínica hoje, tanto do nutricionista quanto médica ali. E vamos destrinchar um pouquinho, né, o que é a doença autoimune aí, como a gente pode abordar ela de uma forma integrativa, para realmente passar algumas orientações para as pessoas aí hoje. Então, obrigado pelo convite aí, tá? obrigada a você por ter aceito aí mais uma vez. Queria que você começasse falando, explicando, né, para as pessoas o que é medicina integrativa e qual o ponto de vista, como a medicina integrativa olha para as doenças autoimunes. Tá, a medicina integrativa, o próprio nome já fala, é que é uma medicina que integra realmente todos os sistemas do nosso organismo. Então, é um pouco diferente da medicina tradicional, né? A gente tem uma visão muito mais profunda, muito mais microbiológica do organismo. É que a gente sabe que todas as doenças ali, ela tem esse fator microbiológico, que é lá que a gente precisa atuar para poder tentar curar ou entrar em remissão essa doença. Então, a gente realmente não trata um único sistema, é um sistema como um todo, tá? E muito da medicina integrativa envolve o quê? A parte da nutrição. Não existe hoje, é impossível a gente conseguir ter resultados em alguma patologia médica se a gente não incluir a parte da nutrição. Então, as duas coisas andam junto, e isso na medicina integrativa é muito claro isso, principalmente nas doenças autoimunes, tá? Então, é uma avaliação que a gente avalia como um todo, a gente vai falar disso, desde a parte que você coloca para dentro do organismo, microbiota intestinal, até da parte emocional envolvida nesse aspecto da doença autoimune ali. Eu costumo dizer que não é um conjunto de órgãos no mesmo corpo trabalhando de forma independente, né? E sim, os órgãos trabalhando de forma integrada, se comunicando o tempo inteiro, né? Certeza. Não só os órgãos, como também o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Então, todas as nossas células, todos os anticorpos, todo o sistema imune também está ouvindo o que a gente pensa, o que a gente fala, né? Exatamente. Quanto mais a gente se sabe disso, mais a gente vê que está tudo muito conectado. Então não dá para separar as coisas. Pelo contrário, tem que unir as coisas. Mesmas coisas se a gente quiser atingir aí a tão sonhada remissão, que é o que as pessoas com doença autoimune estão almejando, né? E aí, o que dentro da sua prática, assim, você mais encontra, assim? O que são os casos, quais são as autoimunes que mais aparecem, né? Então, geralmente, as doenças autoimunes mais frequentes são tiroidite de Hashimoto, né, que é uma doença que é uma inflamação da tireoide. A gente vê muito doenças intestinais, Crohn, retocolite ulcerativa, psoríase, dermatites, alopécias, né? E doenças Uhum. reumáticas envolvendo artrose, artrite, espondilite anquilosante. Algumas um pouco mais raras, que são lúpus, síndrome de Sjögren, que é um ressecamento de mucosa, óleos ali e tal. Diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, que é um diabetes quase tipo 1 mais tardio e um pouco mais leve, tá? Basicamente são mais essas doenças que acontecem nas doenças autoimunes ali. E existe a fibromialgia, que também a gente considera como uma doença autoimune, tá? Na criança,
autismo, a gente também considera como uma doença autoimune. Então, o autismo realmente é considerado, pela visão integrativa, uma doença autoimune que tem que ser tratada como tal. Que está cada vez mais frequente, né? Muito frequente, porque eu costumo falar que a mãe, antes de fazer, antes de pensar em ter um filho, tem que fazer um tratamento nela mesma, porque isso reflete muito na saúde da criança. Então, a gente fala que é um tratamento pré-gestacional, preparar esse ambiente todo para passar só cargas genéticas boas para essa criança, né, não passar toxinas, enfim, porque isso reflete muito no desenvolvimento dessa criança pós, né, pós parto ali, e isso pode ser um divisor de águas realmente para autismo ou não, ou para outras síndromes, tá? Síndrome metabólica nessa criança, hiperatividade, déficit de atenção, diabetes tipo 1, tá? Uhum. É a programação fetal aí, não só da mãe, mas do pai também, né? Exatamente isso. Hoje eu atendi 3 pacientes com infertilidade, fiz uma live disso ontem e realmente elas assistiram a live e automaticamente trouxeram o marido na consulta porque elas iam vir sozinha. E após ela ver minha live de ontem, já chamou o esposo, veio o casal, sentou lá, porque realmente hoje o problema não é só na mulher, está muito equiparado com o homem também, né, de uma qualidade espermática ruim e tal. E isso também transfere toda essa carga negativa para a criança, também gerando doenças, enfim, de qualquer grandeza ali, inclusive o autismo. E aí a gente estava falando sobre, no caso, as autoimunes mais frequentes no consultório, né? E aí, Wagner, não sei se você também acontece bastante aí com você, é aquelas pessoas que estão dentro do espectro, né? Que ainda não tem um diagnóstico fechado ali, ou porque tem uma autoimune muito mais rara. Tem estatística ali de que a pessoa fica cerca de 5 a 7 anos tentando descobrir que doença autoimune ela tem, né? Então, uma verdadeira peregrinação, de 5 a 7 anos, passando por cerca de 8 profissionais, né, 8 médicos, para tentar descobrir o que tem. Né? Então, a pessoa fica ali com sintomas que são generalizados e também com exames que são, muitas vezes dão negativo, né, um FAM, ou outros marcadores, outros anticorpos que dão negativo, e a pessoa fica ali Exatamente. sem saber o que tem exatamente. A gente costuma falar, Thales, que muitas vezes o diagnóstico, né, e não tal, tá? Então, igual você falou, às vezes a pessoa não tem exame muito bem diagnosticado ali no exame, mas tem sintomas, tem clínica que não refletiu no exame de sangue ainda, mas a gente já entra com um tratamento, pela experiência clínica mesmo ali. Então não tem que ficar esperando o exame positivar, tá? Não tem que ficar esperando confirmar pelo exame de sangue ali. Tem que já iniciar o tratamento precocemente, tá? Porque essa evolução, igual você falou, pode durar 5 a 7 anos e quando realmente vir o boom da doença, que positiva todos os marcadores, isso já é um estágio mais avançado da doença, que muitas vezes a reversão é um pouco difícil. Ou o estrago que causou já de destruição de uma glândula ou das articulações já não é tão reversível assim. Né? Então, quando você suspeitar realmente, não, deve ser doença autoimune, eu estou com muita dor no corpo, eu distendo meu abdômen, eu fico gripado muito fácil, eu tenho coceiras na pele com muita facilidade, uma fraqueza muscular, umas dores nas pernas, tenta conversar com o médico já para iniciar, né, um tratamento ali o quanto antes, fazer uma avaliação clínica mais sucinta e não só esperar confirmar no exame de sangue, tá? Porque às vezes tem marcadores positivos e a pessoa não tem sintomas ainda, então isso já é um gatilho para a gente ficar esperto ali, né? E isso é até mais fácil que quando os marcadores estão positivos e a pessoa está sintomática, é mais fácil
conter essa doença, porque eu já identifiquei antes da doença acontecer. Mas o está com a doença, não tem marcador ainda, e muitos médicos, se o exame não mostra, é porque não tem doença, e a gente sabe que não é assim. O exame é uma coisa só para auxiliar ali a gente. Então, vocês realmente, né, pessoas que estão assistindo aí, tem que realmente frisar e conversar com o médico ou com a nutricionista para começar já uma abordagem tanto da suplementação, do tratamento, quanto da alimentação, tá? Quando a pessoa vem, para mim, pelo menos com essa suspeita, né? Esses dias eu atendi uma paciente que ela estava nessa peregrinação aí, investigando várias autoimunes, né? Mas não tinha concretizado nenhum diagnóstico em si. Eu falei para ela, vamos tratar como se você tivesse com, né? Porque acredito que seja, a gente não tem um diagnóstico fechado, né? Até porque uma autoimune vai fazer esse processo, se a gente não parar ele, né? Ele vai se perpetuando e a pessoa vai desenvolvendo uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimunidade, né? Exatamente. E aí você comentou do Hashimoto, né? Acredito que seja uma das doenças autoimunes mais frequentes aí, né? E aí o que acontece, doutor, que às vezes eu acho que a pessoa, assim, por ser algo, vamos dizer assim, mais simples, né? Menos grave, Hashimoto, vamos dizer assim, comparado às outras, a pessoa às vezes acha que não tem tanta particularidade no que deve fazer, que é só tomar o hormônio e tudo mais, né? Que dentro da sua abordagem você considera importante, além da utilização do hormônio? Na verdade, eu acho que o hormônio é uma coisa secundária, né? Porque eu preciso parar aquele gatilho, eu preciso parar aquele estímulo que o corpo da pessoa está gerando contra ela mesma. Então, a doença autoimune é eu produzir anticorpos que atacam eu mesmo. Então, eu preciso fazer uma imunomodulação, uma reprogramação do sistema imunológico. Então, isso é o principal, que, como você falou, pode começar atacando a tireoide, mas pode evoluir para uma suprarrenal, pode evoluir para um pâncreas, pode evoluir para outros órgãos e virar uma síndrome poliglandular, autoimune, que eles chamam de SPA, tipo 1, 2, 3 e tal, que é uma coisa um pouco mais grave, já que entra com doença de Addison, entra com diabetes, entra com candidíase mucocutânea. Então, são coisas que a gente precisa ficar muito alerta. Então, tratar dar só a levotiroxina, o Puran T4, enfim, tem várias marcas aí, não é o tratamento. É só uma complementação, né? E a gente sabe que o tratamento, basicamente, de doença autoimune é alimentar. Basicamente, alimentar. E 80% é alimentar. Tratamento de doença autoimune. E você vai conseguir, né, frisar isso muito mais do que eu. O que a gente faz é fazer uma modulação do sistema imunológico, que frisa muito tratar o intestino, que começa tudo ali, né? Mudando hábitos alimentares, e tem alguns suplementos que a gente usa, principalmente o LDN, que é naltrexona, em doses baixas ali, que a gente chama de low dose de naltrexona, que ela tem um poder de imunomodulação muito grande. Assim como outros ativos, antioxidantes, curcumina, resveratrol, ômega 3 e a fantástica, eu falo fantástica e sagrada, vitamina D, né? Que é uma das vitaminas que mais fazem imunomodulação ali. Então a gente tem que estruturar isso muito bem no corpo da pessoa para não ficar só com o comprimido, com o remédio, né? Tem condutas médicas que se dão o quê? Corticoide. Toma um corticoide, porque o corticoide depleta muito o sistema imunológico, mas depleta por completo. Então isso não é bom. Eu não quero acabar com o meu sistema imunológico, eu quero reorganizar meu sistema imunológico. A ideia é essa, para ele entender que meu corpo é meu corpo, vírus é vírus, bactéria é bactéria e assim por diante, tá? E você falou aí da vitamina D, né? A vitamina D, gente, ela é muito utilizada no processo inflamatório, né? Então, quando a pessoa tem uma doença autoimune,
são doenças que têm um grau de inflamação muito grande. Então, a base do tratamento é tratar, visa diminuir essa estímulo inflamatório, né? Então, quando você... e a vitamina D é muito utilizada nesse processo, né? Então, às vezes, a pessoa tem a vitamina D baixinha ali, isso já está quase no dedão do pé, né? E isso está sendo muito requisitado. E tem até pessoas que a gente suplementa e a gente não vê um aumento significativo, né? E eu interpreto da seguinte forma, né? Não está subindo como esperado, ou porque a dose está muito baixa, né? Ou porque essa vitamina D está sendo muito utilizada, está sendo constantemente recrutada aí para esses processos inflamatórios. Está sendo muito consumido. E na verdade, está sendo consumida, o corpo fica como uma esponja, né? Então, fica ávido ali por essa, não só como esse nutriente, como outros. E como que é, assim, você tem um valor de referência que você gosta de deixar, a vitamina D na autoimune, como que você gosta de ver o exame? A gente, né, falando em pessoas normais, que não tem nenhum problema, em torno de 60, eu acho que é legal, de 60, 70 ali é bacana. Para doenças autoimunes, próximo de 100, dependendo da doença autoimune, maior do que 100, tá? Eu sei que existem esse critério de intoxicação por vitamina D, mas os níveis de intoxicação são próximos de 200 de vitamina D. Então, é muito seguro a gente utilizar, manter, sustentar em doenças autoimunes 100, 120, 130, 150 ali, é super tranquilo, tá? E outras doenças, às vezes câncer, assim, a gente leva até um pouquinho mais, tá? Mas falando a grosso modo, entre 100 e 150 para doença autoimune, com bom acompanhamento. Isso tem que ser muito bem avaliado, a gente não vai tomando vitamina D a torto direito, só porque é uma vitamina, não. Isso tem que ser acompanhado, feito exame, análise bioquímica, enfim. Isso é uma conduta realmente médica que né, pode ser simples, mas ela é muito importante ali. Então, é mais ou menos nesses valores que alguns estudos vêm mostrando que eu consigo fazer essa imunomodulação que eu estava explicando aqui agora. Fazer esse reequilíbrio do sistema imunológico, tá? E aí o que ele está falando, gente, do acompanhamento, porque para suplementar a vitamina D, para ela chegar nesses valores, ela tem que estar numa sinergia de outras vitaminas e minerais para que ela seja destinada, levada até o lugar que a gente quer que ela vá, né? Não causa com K2, com magnésio, que tem que ser muito importante, tá? Com zinco, outros minerais ali que conduzem a vitamina D para o lugar correto, evite calcificação renal, evite calcificação arterial, coronária, enfim. Então tem todo um esquema que a gente precisa realmente acompanhar e quando bem feito, é extremamente benéfico. Eu acho que talvez o medo, né, da parte do susto, né, de quem pega uma vitamina D muito alta, né, e não conhece, não tem esse entendimento, é justamente esse, né? Mas se fizer o beabá certinho aí como tem que ser, né, a suplementação de forma correta, isso não vai acontecer, né? Exatamente, é bem isso. E aí, como que é, assim, a questão a sua orientação sobre jejum, restrição de carboidratos, assim, o que você costuma, você vê como algo interessante, né, na questão da modulação inflamatória, como que é? Deu uma travada aqui. Você deu uma travada aqui para mim, deixa eu ver se o pessoal tá... Gente, tá travando? Como que tá a transmissão aí? Não, aqui estou escutando legal. A Lu falou que a dela tá. Ó, pessoal, aqui, ó, minha vitamina D tá em 30, 32. Não, eu perguntei sobre o jejum intermitente, se você acha interessante, se você, como controle da resposta inflamatória, restrição de carboidratos, o que você tem para falar? Com certeza. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que doença autoimune é uma doença inflamatória, como você já falou, e quanto mais a gente evita
esses alimentos inflamatórios, melhor. Então, por exemplo, o jejum intermitente é uma forma de desintoxicar, de antioxidar o corpo. Então, isso é uma estratégia dentro da doença autoimune, com certeza. Muitos me perguntam, qual que é a melhor estratégia, a melhor dieta? Não tem a melhor dieta, tá? Existe a melhor estratégia naquele momento, para aquele paciente, para tal doença, para tal condição. Então, jejum intermitente é bom? É bom. É bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo. Então, basta a gente realmente fazer essa leitura, ter esse feeling com cada paciente ali e colocar essa estratégia. Mas, de um modo geral, o jejum é bastante detoxicante para o corpo. Então, isso é uma coisa muito boa. Carboidratos, açúcar refinado, farinha branca, glúten, lactose. Isso é o básico que tem que ser feito para uma doença autoimune. Então, isso eu falo realmente para todos, principalmente glúten, tá? Então, na minha conduta, doença autoimune é igual retirar completamente o glúten. Nenhum paciente meu sai sem essa conduta de consumir glúten, tá? E tem pacientes que eu consigo zerar anti-TPO ali. Eu tinha um paciente que tinha 1.300 de anti-TPO, que é o marcador para tireoidite de Hashimoto. A gente conseguiu baixar para 30, 40, se não me engano, depois de 6 meses sem nada de glúten. E realmente ela está até hoje sem nada de glúten. Então, isso é um dos fatores mais importantes na doença autoimune. Porque o glúten é o que mais muda essa permeabilidade intestinal, que é o que mais gera essa inflamação de mucosa intestinal, que transloca essas toxinas para dentro do organismo, gerando essas reações imunológicas completamente descontroladas para gerar uma doença autoimune. Então, é fundamental, tá? O glúten eu acho fundamental. Outras condutas podem ser ou não abordadas ali. Isso vai depender da leitura do nutricionista ali e tal, para aquele momento. Mas a questão do glúten, para mim, é o divisor de águas para a doença autoimune. Isso que você falou das condutas, né? Lógico, tem coisas que são regras, vamos dizer assim, para dietoterapia para autoimune, mas o mais bacana da nutrição é essa questão do ciclo de estratégias, né? Então, por hora, a gente faz mais uma prescrição de jejum, depois dá para ciclar com uma low carb, uma cetogênica. Perfeito, é isso mesmo. Uma retirada momentânea, dá para a gente ciclar uma semana sem proteínas animais, fazer um outra semana. ali. Isso. Então, isso que é o bacana, né? Eu acho que dá rotatividade para a pessoa também. É muito monótono também, enjoativo. Tem pessoas que não conseguem levar muito adiante ou ficar presa a um sistema só ali de alimentação, né? Então, igual você falou, essa estratégia é fundamental. Ciclando dentro de um contexto saudável, mas fazendo essa rotatividade, porque fica enjoativo realmente, é difícil, né? E até a questão da resposta de cada um, né? Tem pessoas que vão responder mais de uma forma do que do outro, né? A gente pode avaliar de sinais e sintomas através de marcadores inflamatórios e de anticorpos, né? Através do resultado, vamos dizer assim, que essa pessoa está tendo a estratégia. E aí alguém perguntou aí sobre o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural, se for de farinha de trigo, que eu acredito que seja a pergunta, é a mesma coisa. Tem trigo, tem glúten, e esse é o grande problema, né? Eu até fiz uma live somente sobre glúten, quem for ali no meu IGTV pode buscar, né? Então, como você comentou ali do hipotireoidismo, né? A tireoide, ela tem uma sequência de aminoácidos muito parecida com a sequência de aminoácidos da gliadina, que é uma das proteínas do glúten. Então, quando os seus anticorpos entendem que você precisa atacar a gliadina, e ele entende que sim, porque é uma proteína muito grande que nosso organismo não tem capacidade de digerir completamente, porque nós não fabricamos enzimas de forma eficiente para essa proteína, porque o intestino da pessoa com autoimune está hiperpermeável, né? Então está com um buracão ali, essa proteína grande consegue passar e vai
a disparar toda essa cascata de anticorpos, né? Então, se você tem o elo frágil, a tireoide como elo frágil, esses anticorpos, quando olharem ali, quando baterem o olho na tireoide, entre aspas, vão atacá-la também, né? Vão falar, nossa, aqui é um glúten E assim acontece. e vão atacar. Acha que é o glúten, né? Então, não é um erro do sistema imunológico, mas falar, né? Às vezes a gente vê sobre doença autoimune e às vezes a gente vê escrito, não, é um erro do sistema imunológico. Não é um erro. É o sistema imunológico completamente atacado ali, né? O nosso ele confunde corpo, a nossa genética. Ele atacou no intestino, ele confunde com os outros órgãos. É basicamente isso. E a pessoa deu motivo para isso, vamos dizer assim, né? Nossa genética é a mesma, desde sempre. Só que os estímulos de defesa estão sendo ativados com uma frequência gigante, né? Seja por alimentos, seja por estresse, seja por medicamento, aditivos alimentares, né? Agrotóxicos. Então, tudo isso está requerindo do sistema imune a se defender constantemente, né? E o alimento é o que mais acontece, né? A pessoa come 3, 4, 5 vezes por dia, né? Então, imagine se todas essas refeições, ou grande parte delas, a pessoa dá a oportunidade para o corpo, né? Dá esse estímulo que o corpo precisa se defender contra esse alimento que está chegando constantemente. Né? Então, acho que é o grande estímulo ali que a gente pode dar negativo. É o alimento e o glúten, com certeza, é o maior deles. Tem também, Thales, a questão do estresse, né? Estresse, ansiedade, essas coisas que aguçam, né? O cortisol elevado ali, ele também ele desestrutura o sistema imunológico também, né? Ele bagunça o sistema imunológico. Então, geralmente quem tem doenças autoimunes, quando está no sistema de estresse, de tensão, de preocupação, isso você vê que essa doença ela fica mais ativa no organismo, né? Porque esse estresse constante, crônico ali, também é um gatilho para as doenças autoimunes. Então, eu falo muito com os pacientes que o manejo do estresse ali é fundamental também para manter um bom controle ou uma remissão das doenças autoimunes. E uma coisa que a gente vê hoje, que quase todo mundo está extremamente estressado hoje em dia, dormindo pouco, muito corrido, alimentando qualquer coisa, né, ou pulando refeição, ou comendo em padaria, alguma coisa assim, por causa da correria. Então, isso é um dos fatores também que faz aumentar muito os casos de doenças autoimunes, a questão do estresse ali. É isso mesmo. Às vezes a pessoa tá com tudo bonitinho ali, mas vem um gatilho de estresse, né? E ela consegue sentir, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma autoimune que é mais fácil de detectar isso, né? Por exemplo, as autoimunes das articulações ou de pele, né? Ela, de repente, tem uma situação de estresse que se perpetua ali, e ela consegue, né, sentir isso, né? Piora a psoríase, piora a artrite, piora a espondilite, né? Então, é como se fosse um termômetro, assim, de que algo não está bem, né? Consegue visualizar isso. Então, quem tem autoimune, assim como todas as patologias, mas na autoimune esse fator emocional ele é muito forte, né? E aí é interessante o pessoal buscar tratar isso, né? Ter buscar esse equilíbrio. Na verdade, não é isentar, né? Porque a vida 100% tranquila a gente não vai ter. Vai ter. Mas é ter a tolerância a essas questões, né? Exatamente, esse equilíbrio emocional Você muito indica importante. alguma coisa de práticas integrativas? O que você acha interessante? Desculpa, cortou, Thales. O que você indica, assim, o que você acha bacana de práticas integrativas, de coisas que a pessoa pode fazer para se trabalhar essa questão emocional, estresse e tudo mais? Então, hoje a gente indica muito a questão, né, primeira coisa, fazer uma atividade física, isso é fundamental, tá? Eu acho que é um ansiolítico, um antidepressivo fantástico, seja qualquer atividade física.
né? Eu falo para as pessoas, comece a fazer o que você gosta, primeiro, só para ter o hábito de fazer alguma coisa. Depois você pode ir para uma musculação, para um crossfit, qualquer outra coisa ali. Mas faça o que gosta primeiro. Ah, eu gosto de jogar tênis. Beleza, vai jogar tênis. Ah, eu gosto de pedalar. Beleza, vai pedalar. Segunda coisa é fazer, realmente procurar fazer meditação, né? Eu falo muito que, para mim, a melhor coisa de aliviar o estresse é fazer uma oração. Eu acho que essa conexão que você tem com Deus ali te acalma, se respira e tal. Então, muitas pessoas fazem a oração na meditação, outras pessoas fazem apenas a oração, enfim. Mas isso é uma coisa muito, muito bacana que eu pratico muito. Então, para mim, funciona super bem. Aí vem yoga, né? E tem as terapias quânticas também, que a gente chama de Reiki, que é uma coisa que eu já fiz muito e achei fantástico, muito interessante, né? Que é uma terapia energética ali, né? O terapeuta exerce sobre você. Tem os óleos essenciais que vêm ali junto, né? Você fica controlando a respiração ali e tal, que eu acho muito importante, né? Ah, mas às vezes eu tô no meu trabalho, eu tô muito estressante, muito estressado, e tal. O que que eu posso fazer de imediato para dar uma controlada nisso, né? Até a Meire colocou ali fazer o quê? Respiração profundas, né? Que você inspira, enche o pulmão de ar e vai soltando isso levemente, devagar. Fazer em torno de umas 10 respirações dessa, até durante o dia mesmo, no meio da manhã, no meio da tarde. Isso já melhora um pouco o centro do hipotálamo ali, para fazer descarga de cortisol e tal, né? De ACTH, na verdade, para ir para a glândula suprarrenal para fazer a liberação de cortisol. Então, isso é uma forma de fazer um equilíbrio, um controle. Então, dentro da prática integrativa, é isso que a gente usa bastante, tá? Eu acho que é muito simples, uma coisa tranquila e fácil de se aplicar, né? Uhum. A Mary falou da respiração profunda, meditação, né? Por que que isso é interessante, né? Quando a gente, quando a gente não respira direito, nosso corpo recebe menos oxigênio, obviamente, né? E o ambiente favorável para a doença é um ambiente com restrição de oxigênio, né? Uhum. Então, se você vive num grau numa hipóxia, né? Vamos dizer assim, você está com uma restrição de oxigênio, isso acontece muito, né? Pelo estresse, por isso que quem pratica yoga, meditação, aprende a respirar de uma forma que é mais profundo, que é mais consciente, né? Então, tem técnicas meditativas até para o ato de se alimentar, né? Tem um mindful eating, que a pessoa realmente entra em contato com o alimento, né? Então, as pessoas hoje comem assistindo TV, comem mexendo no celular, comem falando sobre diversos assuntos na mesa. Eu costumo falar que a hora da refeição é uma hora que você pode estar em contato, a gente tem que estar em contato com emoções positivas, né? Então, não é hora de você conversar sobre assuntos desagradáveis, né? Não é hora de você estar resolvendo problemas. Você está ingerindo essa emoção, essa negatividade através do alimento e talvez nem percebendo o que você tá fazendo ali. Exatamente. Colocando comida para dentro. Né? Uma coisa das que eu acho bem interessante em relação à respiração ali também é uma técnica de PNL, o PLN, uma coisa assim, tá? Que é de respiração, que faz tal. Eu vejo alguns pacientes meus fazem e eles realmente relataram uma melhora muito grande em concentração, em foco, porque isso melhora muito essa oxigenação cerebral. Então você fica um pouco mais tranquila, você começa a perceber se você está respirando ou não, se você está realmente fazendo essa incursão respiratória efetiva e tal, né? Isso é muito novo, eu acho que no nosso meio, mas que está crescendo bastante também, né? Acho que é bom frisar que pode ser uma técnica para as pessoas também aprenderem a ter essa respiração de qualidade e aliviar um pouco essa questão do cortisol ali. Isso. E aí, gente, às vezes a pessoa fala, né? Ah, mas eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar. Tudo isso é treino, né? E a gente fica bom naquilo que a gente treina.
A gente fica bom naquilo que a gente faz repetidas vezes, né? Então, Exatamente. uma língua, um instrumento musical, você que está aí nas suas aulas de guitarra, né? Então, é treino, né? Tudo que a gente É isso mesmo. constantemente, a gente vai adquirindo Para proficiência mim, nisso, a né? guitarra Então, é uma forma de aliviar o essa estresse. prática. Eu toco, eu gosto, eu faço aula. Ah, Então, para mim, as aulas de guitarra são uma forma de aliviar o estresse. É uma forma que eu me desconecto. e, Eu gosto muito de escutar música. Eu gosto muito, né, de isso interage comigo bastante. Então, por isso que eu comecei a fazer aula de guitarra ali. E então, é uma forma de eu faço atividade física, treino também, tal, jogo bola, enfim. Mas isso é uma outra atividade, outra coisa a mais que eu gosto, que é onde eu me desconecto, fica tudo tranquilo para mim, eu tô no meu mundo ali musical, tal, as coisas ficam perfeitas. Então, é uma forma, às vezes, né? hum, Cada um vai encontrando um jeito ali, e esse é um jeito que eu encontrei que não largo mais, né? uhum. Tem gente que gosta de mexer no jardim, né? Tem gente que gosta simplesmente, sei lá, sair dar uma caminhada, ver um neto, ou Exatamente. cachorro, né? Tudo isso são formas de terapia mesmo, né? Então, ter prazer no que você está fazendo, né? Isso libera diversos neurotransmissores aí que são contrários ao processo inflamatório, né? Te dá prazer, bem-estar, felicidade, amor, né? Tudo isso são vibrações contrárias à da doença, né? Uhum. Então, é super importante alguma coisa que a pessoa goste, né? Tanto como hobby, como atividade física, eu costumo falar, tem tanta coisa, né? Tem tanto esporte. A gente tá vendo a Olimpíada aí agora, tem coisa que a gente nem sabia que Nem existia, sabia. né? Olha só o nível que a gente pode ter para gostar de alguma dessas E práticas eu esportivas, né? avisava o pessoal que a gente está falando muito disso, porque isso realmente faz parte do tratamento de doença autoimune. Não é simplesmente você focar numa alimentação, na suplementação. É um contexto, a doença autoimune é um contexto, né? É um contexto que você tem que realmente ter um estilo de vida saudável ali. É uma estratégia, né? A meditação é uma estratégia, a respiração é uma estratégia, a atividade física é uma estratégia. Então, só para as pessoas, né, Uhum. educando aí a galera, isso que a gente está falando, gente, é extremamente fundamental no tratamento da doença autoimune, tá? É por isso que chama integrativa, né? Tá tudo relacionado aí. Tudo relacionado. Tudo isso que a gente falou agora, se E, conectando e vai tá. ficar salva a live, né? Ou não? Vou salvar, né? Ah, tá, estão perguntando aqui. Pessoal, vai ficar salvo, tá? Fica tranquilo aí. E aí, vamos responder um pouco de perguntas agora? Deixa eu ver aqui, o pessoal deixa eu deixar uma pergunta aqui, deixa eu. Tá. Um pouco você já falou sobre hipotireoidismo, né? Mas eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal tem, que é essa dúvida entre saber qual a diferença do Hashimoto ou uma outra doença da tireoide que causa hipotireoidismo. Tem como diferenciar isso? É, Como que é feito na esse verdade, o diagnóstico? Hashimoto, a gente realmente para saber se a pessoa está com uma tireoidite de Hashimoto ou de um hipotireoidismo por outra causa, a gente pede os marcadores para Hashimoto, que é onde tem a PO, a tiroglobulina ali. Porém, 15% dos Hashimotos têm marcadores não positivos, tá? Então, isso é muito realmente clínico ali. Uhum. E dependente disso, a gente vai fazer um tratamento de uma forma ou outra. Mas existe, às vezes, uma fase do Hashimoto ou da tiroidite que ela pode cursar com hipertiroidismo e depois evoluir para um hipotiroidismo, tá? Né, existe a tiroidite pós-parto, as reações bioquímicas do parto ali também podem atacar a tireoide, gerar um hipertiroidismo, depois um hipotiroidismo. Às vezes isso volta ao normal, normaliza, ou às vezes permanece em hipotiroidismo, tá? A maioria volta ao normal, Uhum. mas pode aparecer também. Então isso é muito clínico, é muito por exame de sangue, tá? Que a gente tem que avaliar. Independente do que for, a gente vai ter uma conduta muito parecida.
tá? Tá. Então, pelos anticorpos, mas também pode dar anticorpos com falso negativo, né? Isso. Aqui a pessoa perguntou do pão de fermentação, eu respondi já. Aqui, no hipotireoidismo, você está enxergando as perguntas aí? Tô conseguindo ler. A pergunta, doutora, hipotireoidismo, correto tirar 100% glúten? O que acha do pão? Não entendi, ficou cortado. Exatamente, porque a gente estava falando no hipotireoidismo, assim como em todas as, na Hashimoto, assim como em todas as autoimunes, o interessante é realmente cortar o glúten totalmente. Tem um escritor, que é o Thomas O'Brien, no livro dele ele fala que 1/8 da unha de um polegar, né, a exposição do glúten já é o suficiente para ativar toda a cascata de anticorpos, né? Então, uma pequena exposição para quem tem um problema é suficiente para poder ser o gatilho aí de todo o processo inflamatório, né? De toda essa Ele não é cascata de... quantitativo, né? É qualitativo, ou seja, você falou, um pouquinho e um tantão assim é basicamente a mesma coisa. Então, realmente é não consumir nada. Nada. Perguntou aqui, endometriose é doença autoimune? Na minha forma de ver, não é doença autoimune. Não. Não sei Endometriose se não é doença não é. autoimune, ela é uma doença inflamatória por um desequilíbrio hormonal relacionado a estradiol, progesterona e testosterona. Isso aí. A Ale perguntou, tirando glúten durante semana e só consumindo glúten da cerveja. Não vai rolar, Ale. Lembra, 1/8 da unha de um polegar já é responsável por ativar toda essa cascata inflamatória, tá? E Na é ruim para verdade, todo mundo, mas para quem você tem vai sentir muito mais, tá? Quando você fica um tempo sem se expor ao glúten, o seu corpo se acostuma sem aquele processo inflamatório. Quando você consome, volta a consumir um pouco, você se sente muito pior. Então, é isso que eu falo aos pacientes. Eu estou 2 semanas sem comer glúten, sem comer nada. Fui lá e comi um salgadinho, alguma coisa. Vai te dar uns sintomas como se você tivesse tido, tipo assim, num estado que você pode se sentir doente, de estufar a barriga, começar a dar muita coceira e tal. Por quê? É o corpo te avisando, não volte a consumir isso. Tá? A gente tem que saber entender os sinais do organismo pra gente. Então, se você ficar a semana inteira sem consumir glúten e lá no final de semana tomar uma cerveja, você vai se sentir pior ainda, tá? É isso que você falou, o nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. Assim, basta a gente saber entender, dar ouvidos a ele, né? Exatamente, é isso mesmo. Ele está avisando. Aqui a Yasmin perguntou por que quem tem hipo sente mais frio. É porque é o seguinte, Yasmin, a glândula tireoide é uma glândula que mexe com o nosso metabolismo, tá? O hormônio da tireoide, o T3, é um hormônio que é ativado por uma outra enzima chamada diodinase tipo 1, tipo 2, enfim. Esse T3, ela atua na nossa gordura marrom, que fica aqui, um pouco aqui e um pouco nas costas. E essa gordura marrom é que dita o nosso metabolismo, a nossa termogênese, o quanto de calor eu estou produzindo, junto com a nossa musculatura. Então, se eu não tenho esse hormônio suficiente sendo produzido pela tireoide, eu reduzo o metabolismo e paro de gerar calor no meu corpo. Então, se você existe um exame que a gente faz que é fazer a temperatura basal, né? 5 medidas de manhã, quando você acorda, tem que dar uma média acima de 36,5. Então, teoricamente, isso é sinal, se tiver abaixo disso, é que você pode estar evoluindo para o hipotireoidismo, ou às vezes, algumas literaturas falam que até é um sinal clínico de hipotireoidismo, tá?
Então é por causa disso. Se você está hipotireoidismo, não tem T3, a sua termogênese cai, você produz menos calor e você sente frio com facilidade, tá? Quem tem hipo é descontrolada, no caso, né? Hipo descontrolado, um Ou todo hipotireoidismo mundo? que não está sendo tratado, Descontrolado. tá? Ou está sendo tratado e não está tratado corretamente, tá? Porque lembra que a gente falou que Isso aí. tratar hipotireoidismo não é só dar hormônio. Você pode estar tomando hormônio e ele não está sendo efetivo no seu corpo. Existe tudo isso. Existem proteínas que carregam hormônio e eu posso ter anticorpos contra essas proteínas. Então, não é porque eu estou tomando remédio, tá tudo certo, acabou, estou tratando. Não. O negócio é muito mais a fundo aí, muito mais bioquímico e microscópico, tá? Tem tudo isso. Sinais e sintomas associados a exames, né? Exatamente. A Roberta perguntou, rosácea tem correlação também? Roberta, a rosácea é uma doença que tem muito a ver com falta de acidez estomacal, tá? Então, a pessoa não digere bem o alimento. Então, quando a pessoa tem rosácea, é interessante a gente restaurar esse equilíbrio do trato gastrointestinal, né? Fazer uma educação de mastigação, a pessoa tem que aprender a mastigar para o dente, para o estômago não ter que fazer o trabalho que seria dos dentes, tá? Então, eu sempre falo que o corpo é como se fosse uma linha de montagem, né? Numa indústria. Se o que está aqui no começo não faz o trabalho de forma eficiente, vai sobrar para quem vem depois, e aí todo o resto vai ficar enrolado. Né? Então, você não mastiga bem, você tem uma alteração digestiva de produção de ácido clorídrico, não digere bem esse alimento. Aí você também tem problemas relacionados à deficiência de vitamina B12, precisa de ácido estomacal para a gente poder ativar, né? E tenho certeza que na sua prática você também pega muito déficit de vitamina B12, mesmo em pessoas que são extremamente carnívoras, que são a fonte principal de vitamina B12, né? Então a pessoa come carne, que é a principal fonte de vitamina B12, mas tem déficit de metilfenidato por conta de que não mastiga, por conta de não ter acidez estomacal suficiente. Né? E aí acaba a pessoa utilizando até esqueci o nome, antiácidos, né? Que acabam agravando muito mais. Existe uma doença autoimune estomacal chamada gastrite linfocítica autoimune. Que eu desenvolvo também uma autoimunidade contra uma proteína, uma enzima estomacal chamada fator intrínseco, que eu não consigo absorver vitamina B12. Então, essas pessoas ficam com deficiência de vitamina B12 porque não produz fator intrínseco, porque tem linfócitos ali no estômago digerindo e atrapalhando isso. Tá? Então, isso tudo está envolvido com o quê? Também com alimentação, com esse processo de mastigação que você acabou de falar. Né? A saliva tem muita enzima digestiva, que, igual você falou, é o start inicial do alimento, e quando cai no estômago é uma complementação e assim vai assim por diante. Então, uma regra básica, assim, que para vocês que estão escutando, a maioria das coisas, ou quase todas as coisas que refletem na pele, é sistema digestivo. Basicamente isso. Tá? Estômago e intestino ali. Então, refletiu na pele, coceira, prurido, pústula, bolinha, rosácea, psoríase, sistema digestivo. Tá? É isso aí. Vamos fazer vamos responder só mais uma pergunta, tá? Daí a gente já encerra, porque senão vai dar o tempo da live. Deixa eu ver se tem. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Deixa eu ver se aparece alguma coisa para mim aqui ou não. Ó, perguntaram. Vanessa, espondilite. Esse aí mesmo que eu já li agora. Vanessa, espondilite anquilosante, o que você deve fazer? Espondilite anquilosante também é uma doença autoimune, que realmente pega essa parte osteometabólica. E como regra básica, realmente cai tudo do que a gente estava falando em cima da doença autoimune.
com um direcionamento para essa parte osteoarticular, tá? Alimentação, suplementação, glúten, tudo envolve isso. Então, o tratamento das doenças autoimunes, seja qual ela for, o sistema básico é meio que padrão. E depois você vai direcionando. Então, o que você tem que fazer é realmente procurar um médico ou um nutricionista que abrange essa parte integrativa, tudo que a gente estava explicando aqui, para dar as primeiras condutas e avaliação com você, tá? Mas o primeiro passo que a gente fala é organizar a alimentação, tá? Se a pessoa não tiver isso em mente, não vai tratar a doença autoimune, você não vai ficar livre dela, tá? A gente não fala que é ficar livre, é entrar em remissão, tá? Porque quem tem doença autoimune, essa informação já está no organismo. Então, a gente não vai sarar para a vida toda e vai embora. Então, a gente vai entrar em remissão, a gente vai meio que silenciar ela, tá? Então, o primeiro passo para isso acontecer realmente é fazer uma avaliação da parte alimentar e depois vem a parte médica complementando ali, tá? Eu falo que é como se fosse apertar o pause, né? Não tem cura, mas a gente aperta o pause para que ela não progrida, né? Para que a pessoa consiga conviver com esse problema, né? Ele está ali adormecido, quietinho, mas dependendo de como você, né? Se tem gatilho de estresse ou gatilho ambiental, alimentar, você consegue lembrar, a doença te lembra, né? Que ela está ali. Principalmente essas que você está relacionada à dor, que é o caso da espondilite, né? Então, quem tem sabe como que isso causa dor, né? E cada vez, se o processo não é parado, cada vez vai ficando mais incapacitante, né? Essas bem autoimune relacionada à dor. Viu? É bem desconfortável. Confortável, né? Beleza, gente. Então, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, porque seu Instagram tem um tempo limite aí de 1 hora. De agradecer ao Dr. Wagner. Você quer falar um pouco aí onde você atende? Quem quiser, quem quer que da minha rede social, que te conheceu hoje, onde que podem te achar? Gente, hoje eu atendo em Londrina, em Paranavaí, né? Minha clínica principal aqui em Londrina hoje. No Instagram, acho que depois da tarde coloca aí para vocês quiserem seguir lá. Também a gente fala bastante coisa ali, né? Eu mesclo um pouco tanto as partes médicas como a minha parte pessoal ali mesmo. Acho que a pessoa tem que interagir de uma forma completa no Instagram ali. E prazer aqui imenso estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí o máximo esse papo, que eu acho que essa conversa de hoje vale ouro. Realmente são informações que eu e a Thales demos ali para vocês, que vocês realmente fazem bom proveito delas ali. Tá bom? Obrigado, Thales, pelo convite. Espero ter ajudado bastante você também. Precisando, eu estou à disposição. Eu sempre falo que nem que a pessoa não absorva tudo, ou nesse momento ela não esteja pronta para a mudança total, né? Eu acho que a gente sempre planta uma semente ali da dúvida, do questionamento, ou a semente da necessidade de mudar, de procurar algo diferente, né? Porque se a gente está fazendo alguma coisa que não está gerando o resultado desejado, a gente precisa mudar o caminho. E quando a gente pensa em a busca, né, das remissões das doenças autoimunes é exatamente isso, né? Se você, o que você está fazendo, né? O tratamento tradicional não está te trazendo o resultado que você está buscando, né? Além desse tratamento tradicional, você precisa buscar algo a mais, né? Que vai agregar e que vai fazer você ter uma vida com qualidade de vida, né? Então, espero que quem ainda não tenha tido esse despertar para a mudança, que pelo menos hoje tenha semeado aí a semente da dúvida e do questionamento sobre como vai viver a vida a partir de hoje, né? A partir de como você vai escolher viver os seus dias, tá bom? Exatamente. Obrigada pela você aqui, doutor. Quem é aqui da minha rede, sigam o Dr. Wagner. E tamo junto, obrigada. E toda semana, aí, terça e quinta, às 20 horas, vocês podem me acompanhar aqui nas lives ao vivo. Um abraço. Abraço, gente. Até mais. Boa noite para vocês. Boa semana.